Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 11 de novembro de 2004, morre Yasser Arafat, Nobel da Paz e líder da resistência palestina. Mohammed Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat al-Qadha al-Hussein, mais conhecido como Yasser Arafat, morre em 11 de novembro de 2004, aos 75 anos, depois de ficar confinado mais de 2 anos em seu complexo em Ramallah, devido a uma hemorragia no cérebro. Sua morte ocorreu em um hospital militar francês, na cidade de Clermont, nos arredores de Paris, onde esteve internado desde 29 de outubro e em coma desde 3 de novembro daquele ano. Apesar da falta de informações sobre as causas da morte, Ahmed Jibril, líder da Frente Popular pela Libertação da Palestina, afirmou que o líder palestino teria morrido por envenenamento urdido pelos serviços secretos de Israel. A suspeita de então foi confirmada pelo laboratório da Universidade de Lausanne, na Suíça, em 6 de novembro de 2013. Com a existência de polônio radioativo em seu corpo, em doses 18 vezes maior do que o mínimo suportável, Arafat foi um líder nacionalista palestino, presidente da OLP, Organização pela Libertação Palestina, e mais tarde foi líder da Autoridade Nacional Palestina, além de dirigente do Partido Secular Fatah, que fundou em 1959. Passou grande parte de sua vida lutando contra o Israel sionista e pela autodeterminação do povo palestino. Em 1994, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, junto com Shimon Peres e Yitzhak Rabin, por seus esforços em favor da paz no Oriente Médio. No final da década de 60, o Fatah enfrentou o governo da Jordânia numa breve guerra civil. Forçado a fugir da Jordânia para o Líbano, Arafat e a Fatah tornaram-se alvos importantes das invasões de Israel em 1978 e em 1982. Enquanto a maioria dos palestinos o via como um guerrilheiro ou um mártir, os sionistas o descreviam como um terrorista devido aos atentados que levou a cabo contra eventuais civis. Arafat entabulou negociações com Israel que incluíram a Conferência da Paz de Madrid, os Acordos de Oslo e a Cúpula de Camp David em 2000. Seus rivais, inclusive setores esquerdistas da OLP, o criticavam por supostamente ser corrupto e demasiado submisso às concessões a Israel. À época, o Hamas, partido majoritário na faixa de Gaza, e o Hezbollah, no Líbano, desafiaram a autoridade da Al-Fatah. Arafat nasceu no Cairo, de pais palestinos. Era o segundo mais jovem de 7 irmãos. A primeira visita de Arafat a Jerusalém se deu quando o pai, incapaz de criar a prole, o enviou à família de sua mãe, no bairro marroquino da Cidade Velha. Em 1944, Arafat se matriculou na Universidade do Rei Fouad e se graduou em 1950. Mais tarde, declarou ter tido uma melhor compreensão do judaísmo e do sionismo ao debater com judeus e ler Theodor Herzl e outros sionistas proeminentes. Ao mesmo tempo, se tornou nacionalista árabe. Voltou para a universidade, formando-se em engenharia civil. Exerceu a presidência da União dos Estudantes da Palestina nos anos de 1952 a 1956. Assistiu à derrocada do rei Farouk
no Egito em 1952, pelo movimento dos oficiais livres, encabeçados por Gamal Abdel Nasser. Neste mesmo ano, numa conferência em Praga, vestiu a cúfia, estampada de quadros em branco e preto, que se converteu em seu emblema e símbolo da resistência palestina. Depois da crise de Suez, em 1956, Nasser permitiu que forças das Nações Unidas se estabelecessem na península do Sinai, o que provocou a expulsão dos Fedaim. Arafat estava incluso aí. Então viaja ao Kuwait, onde se encontra com dois amigos palestinos, Salat Calafat e Khalil al-Wasir. Os três fundam o Fatah, acrônico ou inverso do nome árabe Harakat al-Tahrir al-Watami Filastini, Movimento de Libertação Nacional Palestino, em livre tradução. Em 1962, Arafat e seus companheiros emigram para a Síria, que havia recentemente se separado de sua então união com o Egito. As forças do Fatah aumentaram bastante depois que Arafat passou a pagar salários maiores aos membros do exército para a libertação da Palestina. Foi preso quando ocorreu o assassinato do líder palestino pró-sírio Yusuf Orab. Horas antes do crime, discutia a maneira de unificar forças a fim de assumir o comando total do Fatah. Pouco depois de Arafat deixar a reunião, a polícia de Hafez al-Assad jogou Orib pela janela de um edifício de 3 andares. Um julgamento sumário condenou Arafat como culpado. Apesar de posteriormente indultado, as relações entre Assad e Arafat se deterioraram por completo quando o primeiro assumiu a presidência. Em 13 de novembro de 1966, Israel lançou um ataque contra o povoado cisjordânico de As-Samur, em resposta a um atentado à bomba do Fatah, que matou 3 soldados sionistas. Neste ataque sionista, morreram dezenas de membros da Força de Segurança da Jordânia e 125 casas foram arrasadas. Essa incursão foi um dos fatores que levou à Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias começou quando Israel lançou um ataque aéreo contra a Força Aérea do Egito em 5 de junho de 1967. A guerra terminou com uma derrota esmagadora dos árabes e a ocupação de territórios, inclusive a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Malgrado Nasser e aliados terem sido derrotados, Arafat e a Fatah puderam considerar-se vitoriosos, já que a maioria dos palestinos até então simpatizavam com os governos árabes. Uma semana depois da derrota, Arafat cruzou o Rio Jordão, entrou na Cisjordânia e estabeleceu centros de treinamento em Hebron e Nasblon, atraindo lutadores e patrocinadores de sua causa. Na noite de 21 de março de 1968, o exército e a força aérea sionista atacaram Karame com armamento pesado. O Fatah manteve sua posição para a surpresa dos sionistas. Ao final da batalha, morreram cerca de 150 militantes do Fatah, 20 soldados jordanianos e 28 agentes sionistas. Apesar das baixas, o Fatah se considerou vitorioso pela rápida retirada do exército sionista. A revista Time publica sua imagem na capa em 13 de dezembro de 1968, levando-a para todo o mundo. Arafat passou a ser considerado assim o herói nacional que se atrevia a enfrentar Israel. Em 25 de setembro, o exército jordaniano investe contra os habitantes palestinos da Jordânia, provocando 3.500 mortes, a grande maioria de civis, no que foi conhecido como um Setembro Negro. Arafat fez um chamamento para derrotar Hussein. Em resposta, Hussein, em junho de 1971, ordenou a expulsão de todos os guerrilheiros palestinos. Arafat conseguiu entrar na Síria com cerca de 2.000 de seus soldados.
Rechaçado por seus vínculos com o terrorismo, teve também momentos de aceitação, como a sua famosa alocução nas Nações Unidas. A OLP foi reconhecida como legítima representante do povo palestino em 1974 e em 1981 foi recebido Arafat em Madrid, pela primeira vez por uma nação europeia e com honras de chefe de Estado. O ataque israelense ao Líbano entre 1982 e 1985 privou a OLP de suas bases e obrigou Arafat a se refugiar com sua organização em Tunis. A população palestina, porém, criou um clima de rebelião permanente contra as autoridades sionistas, e assim se desencadearam as intifadas. Arafat tentou capitalizar esse movimento, proclamando simbolicamente em 15 de novembro de 1988 a criação do Estado da Palestina, obtendo o reconhecimento de mais de 60 países. No entanto, as derrotas militares, o desaparecimento da União Soviética e a hegemonia dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel, fez-lhe ver a necessidade de iniciar negociações com seu inimigo. As negociações de Oslo, com as intermediações dos Estados Unidos, levaram aos acordos firmados em Washington em 1993. Arafat volta à Cisjordânia como chefe da autoridade palestina. O acordo de Camp Davis enfrentou dificuldade devido à oposição dos radicais de ambos os lados, e extremistas palestinos cometeram vários atentados, e em 4 de novembro de 1995, o premier israelense Yitzhak Rabin foi assassinado por um ultranacionalista israelense. A partir de 2001, viveu em Ramallah, sob prisão domiciliar, acossado permanentemente por Tel Aviv. Arafat teve uma vida pessoal instável, manteve relacionamento com uma egípcia e outra cisjordânia. Teve relacionamento com a jornalista uruguaia Isabel Pizano, que publicou uma biografia sua, revelando polêmicas e informações acerca de sua morte. Casou-se em 1990 com sua secretária Shusha Tawil, com quem teve uma filha. Hoje na História. Texto original: Max Altman. Edição: Laila Manoeli. Narração: José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.